Vamos lá, então. Palavra de Deus nessa noite que eu estou, assim, desejoso de compartilhar. É uma palavra de Revelação, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Meu Deus! Né? Eu quero fazer uma introdução aqui falando que Apocalipse, para nós, hoje, a igreja, eu acho que todas as igrejas deveriam pregar. Eu recebi uma mensagem do Senhor através de uma irmã, falando de que Deus estava cobrando de mim falar sobre esse livro mais do que nunca nesses últimos tempos. Porque a eminência está grande, irmão, da volta de Cristo, mas o povo está disperso. Né? Todo mundo está preocupado com a guerra, preocupado com tudo, mas não está preocupado em buscar a salvação ou os perdidos na casa do Senhor. Ou se firmar mais na promessa de Deus, na palavra de Deus, no propósito de Deus. Né, em fazer com que a missão hoje seja da igreja fora das quatro paredes. Então, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 8, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós já oramos. Eu quero trazer uma reflexão sobre essa palavra. Irmãos, estamos vivendo um tempo de um evangelho muito facilitado por muitos líderes. E onde nós estamos mais gerando crentes consumidores do que verdadeiramente crentes adoradores. Que adore o Senhor independente da circunstância. Que adore o Senhor em espírito e em verdade. Que adore o Senhor não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele é. Que se referencie, se reverenda, referencie diante de Deus, se prostra diante de Deus. E a gente vê uma coisa aqui muito interessante, que João, quando foi tão impactado por uma palavra do anjo, está escrito aqui, quando ele ficou tão impactado por aquela palavra, por toda a revelação, o desejo dele era adorar aquele que estava ali, era prostrar diante dele, julgando que ele fosse maior, melhor. Meu Deus. Pega essa revelação aí, irmão. Quantas pessoas estão se reverenciando, estão se prostrando, estão adorando os ídolos chamados pastores, igrejas, cantores, pregadores, não sei que eles falam que é de nome, né? Acho que todo mundo tem nome. Mas que se vão ali, enchem, lotam, pessoas viajam longe para buscar e não se prostram diante de Deus para adorar em espírito e verdade. Nós estamos vivendo num tempo, de fato, de inversão de valores. Nós estamos vivendo em tempo realmente de um evangelho que não é o de Cristo, que é de renúncia, que é de não ter para ser. Nós estamos invertendo para ter e ser. Eu tenho, eu sou. A igreja está cheia, está bênção. A igreja está vazia, não é bênção. Invertemos valores das coisas materiais para as coisas espirituais. Paulo recomenda a pensar nas coisas que estão lá de cima, onde Cristo está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Pensar nas coisas lá de cima, não nas que estão aqui embaixo. Mas nós temos no nosso coração o desejo de inverter valores ou facilidade
né? Então, quando nós estamos vivendo esse tempo hoje de adoração ao homem, irmãos, eu recebi uma palavra esses dias, nós fizemos 12 horas de adoração e oração e palavra aqui na nossa igreja. Convidamos outras igrejas, outros ministros de louvor, outros pastores para pregar, ministrar. E um pastor, que ele é formado em música, ele deu uma lição na gente tão forte. Ele falou, pastores, vocês deveriam repensar em alguns tipos de música que estão dizendo que está adorando a Deus, não está adorando nada. É do homem para o homem. É do ego para o egocentrismo. É daqueles que querem se aparecer com coisas bonitas e massageia somente o ego das pessoas. E que deixam de realmente trazer as pessoas ao arrependimento, a uma conversão genuína. Estamos cheios de pessoas convencidas na igreja, você aperta, corre para o outro lado, já chega na outra igreja, já é ministro de louvor. Ah, o pastor nunca ungiu você, não. Vem cá, meu filho, que eu vou te ungir agora. Você prega bem, você fala aqui, você tem um dom, você é pastor, você... Para que isso? Para que título? O anjo aqui, que foi feito um pouquinho maior do que nós, não recebeu adoração, porque somente ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, todo o joelho se dobrará, a Bíblia diz que toda língua confessará, não é anjo, não é arcanjo, né? É Jesus, o Todo-Poderoso. Então, quando nós observamos esse primeiro passo aqui, né, essa questão de inversão de valores, e tem uma palavra, né, que ela, no latim, ela diz niilismo, que é pessoas que querem mudar o contexto da verdade para superficialidade, da verdade para uma mentira, né? Não precisa ser tão duro, não, fala mais devagar. Eu já fui convidado à igreja, e o pastor, acho que você poderia pregar uma palavra mais amena. Eu falei, pastor, então você convidou a pessoa errada. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me condicionar a fazer. Eu não quero falar nada de mim, nada que você quer. Escolhe outra pessoa, você prega, e eu vou estar ali assistindo e dando glória a Deus. Mas ninguém pode colocar na minha boca aquilo que não seja dado pelo Espírito Santo de Deus. O niilismo, ele é contra a doutrina, é contra esse ensinamento, é contra realmente a reverência que se deve dar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Estamos recheados de pessoas, irmãos, que com vãs filosofias, pessoas que estão, né, engodando os nossos ouvidos com palavras persuasivas, com palavras que massageiam só o ego, mas não transformam o nosso coração. Devemos saber a quem é digno de adoração, irmão. E adoração, desculpa, mas de uns anos para cá tornou-se uma coisa muito difícil. Eu faço uma pergunta para você. Na nossa geração, últimas dos 20 anos, o que foi dado como adoração? O que foi dado como adoração mesmo extravagante e poderosa foi só a música. Alguns, né, grupos aí não existem mais, porque Deus não dá sua honra, sua glória para ninguém, só Ele é digno de ser adorado e glorificado. Quantas? Eu posso citar uma, né, queridos? Diante do trono, era milhões de pessoas. Em Brasília, uma vez, foi 1.200.000 pessoas, porque aquilo era como adoração, mas evento. Né? As igrejas vivem de evento, olha, já diz o nome, né? Evento puro. Nós devemos nos voltar para a essência da adoração. A essência da adoração, né? Ela está desde o Éden, aonde Deus não precisava que o homem buscava ele para ser adorado. Deus se manifestava para revelar a sua glória e a sua adoração. Era Deus que procurava Adão, vinha na virada da tarde para procurar Adão, para adorar juntos. E a adoração sem a presença de Deus, irmão, é qualquer outra coisa, menos a adoração. Segunda coisa que eu quero aqui trazer para nós é que o anjo reconhece também que nós somos servos um dos outros. Os anjos falaram, não, nós somos iguais. Eu sou igual, você é igual aos outros profetas.
Você é igual a todos que se submetem e guardam essas palavras. Irmãos, nós não temos uma igreja A, B, C, denominacionais como cresceram. Nós pertencemos a um corpo, que Cristo é o cabeça. Nós pertencemos a uma geração eleita, a um sacerdócio santo. E quantas divisões se tem hoje? A falta da unidade. Dentro da própria igreja já é difícil. Imagine de pastores com pastores, de igrejas com igrejas, igreja fechando a porta para outro não entrar, ou proibindo até que outro vá na outra igreja. Eu falo, não, irmão, vai lá. Se comer alimento estragado, o pastor tem que consertar aqui, tem que te dar remedinho. Mas é bom que você tenha as suas experiências e saiba quem é o Deus e tenha um discernimento de espírito. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Somos iguais, queridos. Não tem ninguém melhor, não existe título. E tem gente correndo atrás de título. Eu estou doido para dar o meu que me deram aí, né? Misericórdia, né? Hoje em dia, então, o pastor já é carregador de maleta de apóstolos, profetas e não sei o quê. E eu falei, misericórdia. Esses dias atrás me falou, mas pastor Cláudio, o senhor é um homem de viagem, de algumas conferências internacionais, já teve alguns países. Nós temos aqui um grupo de não sei o quê, que nós queremos trazer o senhor aqui para ungir. Eu falei, meu querido, se eu pudesse devolver o que me deu, eu não queria mais nada, mas eu não posso. Eu sei quem me escolheu. E ele me escolheu com um propósito específico. Eu não preciso de mais nada, eu preciso ser servo. Eu preciso estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Mas hoje tem. Me chamaram já. Já fui na consagração aí dos apóstolos, e na hora lá falou, não. Você também vem, a gente já conhece você. Eu falei assim, se eu receber do homem, eu não sei o que eu vou receber do Senhor. Eu quero receber do Senhor, porque é Ele que faz. Ele que derrama, Ele que escolhe, Ele que designa. Ele diz lá na sua palavra, né? Que Ele escolheu 5 dons especiais ministeriais. E dentre esses, Ele me colocou num que eu sei que eu fui chamado para isso, para cuidar de almas, para estar ensinando, para estar direcionando. E as almas não são minhas, todas são deles. Eu só estou cuidando daquilo que nem é meu. E eu vou lutar por isso, vou lutar para que eu esteja sempre nutrida com o melhor alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Queridos, então, segundo ponto, que nós somos todos iguais. Nós devemos guardar esta palavra, porque se nós guardamos, nós vamos saber quem é digno de adoração, é o Senhor. Tu viu aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, mesmo aqui, evangelista João, né, que escreve aqui sobre a adoração com muito conhecimento. Ele escreve sobre aquela mulher, as mais improváveis, a mulher que estava fora de qualquer contexto de oportunidade, ao meio-dia, fora de qualquer relacionamento, não tinha sequer relacionamento com ninguém, né, da cidade, era uma rejeitada, 5 maridos. Imagina a fama daquela mulher naquela cidade. Mas tem um encontro com o Senhor Jesus. Ela questiona nos dado momento, nós sabemos disso, mas Jesus falou, chegou a hora em que o Pai está procurando. Olha só, viu? Não foi para os discípulos que o Pai procurou adorador, não foi para os profetas anteriores, não foi para os líderes ali da sinagoga que o Pai falou, não. Falou para aquela jovem, para aquela mulher que tinha todos os seus problemas, né, contextualizado como o pior, como, né, a escórnia da sociedade, como se fosse aquela rejeitada em todos os ambientes possíveis. Mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores. O Pai é espírito. E convém que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Esses tais o Pai procura. E ela pegou e soltou o cântaro. Aquilo que era mais importante na vida dela naquele momento, talvez para saciar não só a sua sede, mas os seus afazeres. A Bíblia não narra, mas talvez aquela mulher poderia ter filhos, fazer a comida, ela já estava fora do horário,
fora do contexto. Ei, Deus é fora de tudo. Deus não age como nós imaginamos ou no tempo que nós queremos. Ele age quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele melhor quer agir. Mas quando nós temos esse encontro, o que era mais importante para nós, nós depositamos nos pés do Senhor. E quando depositamos no pé do Senhor, é porque diz assim, a minha necessidade, o que eu não sou, o que eu não posso, está nos teus pés. Agora, o que o Senhor quer que eu faça? Pode me enviar. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Assim foi Isaías, no meio de um povo impuro, de lábios impuros, falava palavrões, né, para o nosso, né, tradução mais original, né? E Deus falou assim, e aí, Isaías? Mas eu vi a glória do Senhor, não tem como, está aqui dizendo aqui, ó. João diz, eu ouvi essas coisas, e eu vi, e prostrei, eu vi, não tem como. Não tem como quem viu a Deus, não tem como quem viu os milagres de Deus, irmãos, não servi-lo com integridade, não servi-lo com toda a dedicação. E às vezes a gente reserva algum tempo, talvez o último tempo, a última hora, quando der, se der, para fazer as coisas de Deus. Eu tenho certeza que se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida, Ele não ocupa nenhum lugar na minha vida. Porque se Ele não é primeiro, Ele nunca vai ser o último. Na minha vida, não. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro ponto aqui importante que eu quero que nós meditar. Disse ainda o anjo, não cele as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Irmãos, isso aqui estava no primeiro século, ali no final, né? No começo, melhor, ali nos anos 80, 90, que vem essa revelação a João, na ilha de Patmos, preso, né? Na ilha lá, tipo assim, tu vai morrer aí. Acabou tudo. Tu não vai ter mais relacionamento com sua família, com nada, porque você pregou o evangelho genuíno. João estava isolado, mas não deixou de receber as mais profundas revelações do céu, para hoje manifestar na nossa vida. E falou, cele esta palavra que está neste livro, porque o tempo está próximo. Se há mais de 2000 anos atrás estava próximo, e agora, irmão? Já está acontecendo. Não temos mais tempo de fazer nada, é tempo de reconhecer e buscar mais a presença de Deus. E aí ele sugere para mim, para você, porque tem gente dizendo, pastor, mas Deus é tão misericordioso que eu sei que na hora vai ser igual aquele ladrão da cruz, ele vai me dar a oportunidade, eu vou reconciliar, eu vou fazer, eu vou viver de qualquer jeito, lá no final, eu sei que Deus é tão bom que ele vai me... Não, irmãos, ele está dando aqui a maior... Eu gosto desse texto, diz assim, continue o justo a fazer justiça. O que Deus está fazendo? Eu não posso mudar o que você quer no seu coração. Jeremias fala que o coração do homem, mais do que todas as coisas, é corrupto, se corrompe. Né? E nós estamos num momento tão difícil de uma corrupção passiva em todos os gêneros, né? Da igreja, de irmãos, de governo. É uma contaminação terrível, irmãos. Estamos vivendo mais em tempo de isolamento social como nunca, por causa das telas, por causa dos celulares. Às vezes, dentro da igreja, eu recebi um vídeo desse dia da África, eu falei, acho que eu vou adotar aqui. A irmã chegava com todo mundo com o celular, ia lá, pegava o celular, trocava por uma Bíblia de papel. Porque o povo está tão conectado, mas você não conecta só nas coisas que é ali de Deus, com certeza vê muitos outros, né, aplicativos e impulsos ali naquele tempo, naquele mesmo momento que você é dado à vontade da sua carne para, né, não dar a vontade do Espírito. E aí ele diz aqui, querido, continue fazendo mais injustiça. Meu Deus, como é que Deus coloca essa palavra em vez de falar, não faça injustiça, não. É porque Deus não vai interferir nas suas e nas minhas decisões. As minhas e as suas decisões é nós que tomamos. E às vezes nós lançamos tudo para Deus. Eu orei, não sei porque eu fiz isso e deu errado. É porque Deus permitiu que você fizesse aquilo que estava no seu coração. A Bíblia diz que compete ao homem fazer planos, mas é Deus que dá a direção daquilo que é certo. Aos olhos dos homens, todos os planos são os bons, mas cuidado, o fim de alguns pode dar em morte. Então, continue fazendo justiça, continue imundo,
a ser mais imundo, ou seja, quem é sujo, suje-se mais. Entendeu, irmão? Então, às vezes nós, como pastor, coitado, né? Mas a gente tem que ter uma palavra assim, mas porque senão a gente fere o irmão, senão a gente fere no que ele deixa a igreja, irmão. Se ele deixar a igreja e ter um encontro com o Senhor, que bom. Mas se ele estiver na igreja e não tiver um encontro com o Senhor, nós estamos sendo negligentes. Eu prefiro que o pródigo que saia, meu Deus, é forte, lá em Lucas capítulo 15. Eu prefiro que o filho pródigo que saia e que caia em si, que é a melhor queda que levanta, é cair em si, reconhecer e volte para ser o mais miserável dos trabalhadores, mas recebe aquilo que o pai tem como dádiva, do que o filho que está dentro perdido. É mais problemático. Questiona até o que o pai abençoa. Questiona por que o irmão está abençoado. Por que o irmão está participando do louvor? Por que o irmão? Por que a irmã? Por que o irmão? Por quê? Por quê? Porque ele não se posiciona, não se lança. É aquele que tem um espírito de covardia, como diz aqui, né? No texto aqui de 21:8. Quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, são pessoas covardes e incrédulas. Está aqui em Apocalipse 21:8. Que não se posicionam, mas só que questionam, que não se lança. Mas quando alguém se lança, aponta. Ai, Jesus, como estamos vivendo tempos difíceis, irmão, de cada um querendo se aparecer mais do que o outro, e não ver como o ministério de João Batista, aí está vindo aquele que é maior do que eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo só com água, mas esse batizará com fogo. Aleluia! Então devemos reconhecer que a glória é dele, que o louvor é dele, e as decisões nós tomamos a cada dia. Quando quem é sujo, suje-se mais. Então, muitas das vezes, a gente quer limpar aquele que quer ficar sujo, irmão. Deixa de ser sujo. Eu tenho aqui falado com alguns irmãos na escola dominical, principalmente que a gente tem mais, né, para não escandalizar até alguns visitantes que possam estar no culto público. E falei, irmãos, aqui nós temos uma direção dada pelo Espírito Santo e ministerial, o qual eu estou à frente e sou responsável. Sou tão responsável que se eu fizer alguma coisa, Deus vai cobrar de mim, não de vocês. Mas uma coisa é certa, tem mais... Aqui em Patinga é um lugar que tem mais igreja que eu conheço, mas muita igreja. Então, não é possível que não tenha uma igreja segundo o que você quer que eu mude para agradar você. Então, você é melhor você ir para esta igreja e mudar, porque você vai se dar bem e vai me deixar trabalhar, irmão. Senão você vai ser problema na minha vida e eu vou ser problema na sua vida. E isso Deus não quer. Então, procura uma igreja, vai frutificar, vai crescer, vai ser abençoado e me deixa trabalhar para a glória de Deus. Sabe por quê? Nós não estamos precisando de perder vida, não. Nós não podemos perder para o mundo, irmão. Mas nós não podemos deixar que as ovelhas sejam contaminadas. Está escrito aqui, quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. E não vai se sujar dentro da igreja, porque lá é o lugar dos limpos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Lá é o lugar daqueles que se arrepende todos os dias. Por isso que a ceia diz do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba do cálice do Senhor. É algo que é pessoal, é intransferível. E nós não podemos estar massageando esses egos mais, porque está escrito aqui. Quem é sujo, suje-se mais. E diz assim, mas quem é justo, continue a praticar a justiça, irmão. Nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Essa não é justiça nossa, não. Essa é a justiça de Deus. Que é quando te toma uma túnica, você dá duas. É quando está te humilhando, você exalta o nome do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. E quando nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, é o nome dele que está acima de todas as coisas. No mundo nós teremos aflições. No mundo passaremos como ele passou, irmão. Jesus não veio aqui trazer um evangelho fácil, não. Meu Deus, como nós distorcemos tudo isso. Hoje, para muito modismo ser cristão, é o gospel, o evangélico, né? Precisa passar por tanta coisa. Ele já fez tudo.
mas a Bíblia diz que ele requer de nós renúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo, todos os dias tomar a sua cruz, não é digno de segui-lo. Pode até segui-lo, mas não é digno, não é com dignidade. Então ele diz que quem é justo pratica a justiça. E quem é santo, santifique-se mais. Esse santo não é de ser melhor do que ninguém, não. É de reconhecer que nós somos pobre, miserável, pecador. Mas o Senhor nos santificou por nós. Então ele diz, sede santo porque eu sou santo. É separado, sabe? É lutar contra o pecado todo dia. Não é lutar para ser santo, é lutar contra o pecado porque nós já somos santificados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos dá essa certeza da nossa salvação eterna, irmão. Não é sacrifício nenhum humano, não é nossa força humana, não é nossa força física, é a força dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele diz, quem é sujo, suje-se mais. Quem pratica justiça, e pratica justiça, né? Seja justo. Irmão, nós estamos no meio de pessoas que estão passando gente para trás, pessoas que estão comprando e não pagando, pessoas que estão tomando emprestado dentro da igreja com um problema sério. Estamos tendo dentro da igreja, às vezes, pirâmides. Eu já vi aqui e falei, meu Deus do céu, que isso? Negociando coisas dentro da igreja. Ou negociando, tá bom, quanto é que, para mim pregar aí, quanto que é? Não, me manda aí o X, mas deposita na minha conta antes, irmão, porque senão o anjo pode, né, não me usar, o Espírito Santo de Deus, tem que mandar tudo antes, né, irmãos? E tem gente que paga, né? Isso que eu acho engraçado. E depois ainda reclama, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis e, para fechar, ele diz assim, eis que venho sem demora. E comigo estará a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 12. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado é aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entram na cidade pelos portões. Aleluia. Aleluia, pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. A mentira vai tirar muita gente e vai lançar no inferno. E a mentira, irmão, hoje... não, pastor, porque a gente falou só uma verdade distorcida, mentira. Nós falamos uma meia-verdade, é totalmente mentira. E conhecereis a verdade vai nos libertar. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua caminhada. Apocalipse nos chacoalha um pouco, Apocalipse nos faz repensar sobre onde estamos e para onde nós estamos indo. E, acima de tudo, para os líderes, Apocalipse traz para quem, aonde você está conduzindo esse povo, para onde é que você está levando esse povo, você vai prestar conta. Naquele grande dia. Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu cantei no coral, eu expulsei demônio, eu fui em missões em tal lugar, fiz aqui, tudo sujeitou a mim e tudo. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. O importante para ser conhecido por Deus está aqui, irmãos. É ser limpo, é praticar justiça, é ter o amor incondicional de Deus, é ser a igreja do Senhor Jesus. O único momento que há festa no céu, não é quando o seu dízimo maior é dado, não é quando a sua maior oferta é dada, não é quando faz aqueles eventos mais empolgantes de milhões de pessoas na igreja. Não é esse momento que há festa no céu. A Bíblia diz que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. E aonde é que está a igreja? As conversões, os convencimentos, as pessoas olham, mas você é crente mesmo? De que igreja que você é? Vem por aí. Acho que não dá para passar com esses comportamentos. Então nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos ser a carta lida. O povo está lendo nós, o povo está olhando nossas atitudes, o que falamos, o que testemunhamos, o que nós somos. E é tempo da igreja ser igreja perseguida. Nós precisamos de perseguição, irmão. Nós precisamos de perseguição. O tempo da perseguição foi o tempo que a igreja mais alcançou almas. 5.000
De imediato, mais de 5 mil lá em Atos, converteu. Para quê? Vamos ficar aqui, tá ótimo. Vende tudo que tem, vamos ficar aqui, gente, ó. Chegamos ao ápice de tudo. Aí o Senhor, vou jogar uma perseguição aí para ver se eles começam a povoar todo o continente e alcançar mais vida. Foi quando a igreja mais cresceu. Foi quando ela foi perseguida. Quando ela deixou de ser a igreja, sabe, aquele negócio de comunhão só entre eles ali, mas de estar disposto, de estar disposto a perder a sua vida, ser degolado e não negar o nome do Senhor. Você já pensou esses missionários que estão aí no campo, irmão? Que talvez hoje não fez uma refeição, com família, com filhos, com tudo como nós temos. A gente está debaixo de um teto bom aqui, né? Estou numa casa abençoada aqui em Patinga, e a gente esquece que tem gente que não tem hoje sequer onde dormir, que onde ele está sendo perseguido, e qualquer hora pode estar sendo o fim da sua vida. Mas ele tem certeza de uma coisa: a eternidade é para sempre, para aqueles que creem. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor. Esta palavra eu compartilhei há pouco tempo na igreja e o Senhor colocou no meu coração para que tivéssemos compartilhando aqui nesta noite. Que não é mimimi, não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Você quer ser sujo? Vai ser sujo, irmão. Você quer ser limpo? Limpe. Você quer ser justo? Seja. Você quer ser santo? Santifique-se mais. Ah, agora a igreja tudo é isso, tudo é santo, o pastor quer ser melhor do que o outro. Continue, irmão, porque isso está agradando o coração do Senhor. E sabe, quando você está agradando a Deus, você vai desagradar aos homens. Amém? Porque não tem como. Agrada-te do Senhor e ele realizará o desejo do seu coração.